Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira aula de filosofia do segundo bimestre. Nós iniciaremos o livro 2 e o capítulo é o capítulo 1, Tipos de Conhecimento, páginas 288 a 292. Os itens abordados nesta aula serão: a curiosidade nos ajuda a conhecer, como você sabe que o mundo existe, refletindo sobre os sentidos e engano. As atividades referentes a esta aula são: conversa vai, conversa vem, página 290, mão na massa, página 291. Antes de nós iniciarmos o capítulo 1, vamos conhecer quais são os objetivos, quais são esses objetivos do capítulo 1. Primeiro objetivo: pensar na maneira como os sentidos ajudam a conhecer as coisas no mundo. Então, assim, nós vamos pensar em como os sentidos podem nos ajudar a conhecer coisas que acontecem no mundo inteiro, coisas que estão ao nosso redor. Segundo, analisar a forma como os sentidos podem ser enganosos. Então, ao mesmo tempo que nós iremos investigar sobre essa questão dos sentidos trazerem conhecimento, nós também iremos investigar sobre como os sentidos podem ser enganosos. Nós vamos conhecer o mito da caverna do filósofo Platão, nós vamos conhecer um pouco a história de Platão e trazer esse mito para os dias de hoje também. Vamos tentar relacioná-lo com a realidade. Então vamos lá para a página 288 do nosso livro 2. A unidade é a unidade 2. Curiosidade me ajuda a conhecer. Então, nós já podemos perceber que nós iremos ver como é que a curiosidade pode nos trazer conhecimento. Nós já sabemos que a curiosidade ela pode trazer benefícios e malefícios. E quando ela traz o benefício, principalmente a questão do conhecimento, nós devemos mergulhar a fundo e ir adiante para buscar, para solucionar essa curiosidade, E adquirir esse conhecimento. E o capítulo 1, ele fala sobre os tipos de conhecimento. Bom, quando o nosso livro ele fala de tipos de conhecimento, ele está falando em uns tipos que nós podemos estar adquirindo conhecimento. Como é que eu posso adquirir conhecimento? Através de que meios, E aqui nós temos dois meios. O primeiro meio é através do pensamento e o segundo, através dos sentidos. Primeiramente, o que é um pensamento, O pensamento, gente, é a capacidade de compreender, de formar conceitos e organizá-los. É aquela história, você para tentar entender, compreender alguma coisa, formar os seus conceitos, a sua opinião sobre aquilo e organiza tudo dentro da sua cabeça. Isso também vai possibilitar o quê? A associação de dados. Você pode pegar tudo que você está pensando, associar com alguns dados, transformar essas informações e, consequentemente, quando você transforma essas informações, você pode estar solucionando alguns problemas, você pode estar o quê? Ajudando, esses pensamentos podem ajudar também numa tomada de decisão, em um julgamento, enfim, os pensamentos eles vão estar relacionados a tudo. Nós sabemos que pensar é algo, sim, instintivo, É uma coisa comum, nós pensamos o tempo todo, É nosso, é um ato nosso mesmo pensar o tempo inteiro. Mas nem sempre nós pensamos de uma maneira direcionada. E aqui nós estamos falando do pensamento de uma maneira mais direcionada, Aquele pensamento que realmente pode trazer um conhecimento. E não aquele pensamento lá que você não está deitado, pensando um monte de bobagem, Não é esse tipo de pensamento, tá bom? Nós estamos falando do pensamento, aquele que é mais direcionado, que vai trazer um conhecimento. E, por segundo, nós temos os sentidos. Por consequência, aqui nós temos também mais uma maneira de adquirir conhecimento através dos nossos sentidos. Quem são esses sentidos, Nós temos o tato, visão, olfato, paladar e a audição. Esses sentidos, eles nos ajudam a perceber as coisas ao nosso redor. E isso vai também nos trazer conhecimento. Nós podemos perceber as cores, nós podemos perceber os gostos, o sabor das coisas, nós podemos perceber também os ruídos, os sons, ou seja, nós podemos perceber o que acontece ao nosso redor. E isso também vai trazer conhecimento. Aqui eu coloquei uma imagem que retrata todos os nossos sentidos.
o olfato, né, que vai nos ajudar a sentir o cheiro das coisas, se é um cheiro agradável, se é um cheiro desagradável, né? Ou seja, dos perfumes, ele nos faz perceber se um perfume ele é mais adocicado, se ele é mais cítrico, se ele é mais amadeirado. Nós temos a audição, que nos permite distinguir os ruídos, né, os sons. Tem ruído que é bem agradável, faz a gente relaxar, mas tem barulhos que são mais estressantes. Temos o paladar, que nos ajuda a sentir o gosto das coisas, né? Se é doce, se é amargo, se é azedo, se é salgado. Temos também a visão, que nos ajuda o quê? A ver as coisas que estão ao nosso redor. E com esse ver as coisas, nós podemos perceber se é um formato de um objeto. Nós podemos também perceber, através da visão, as cores, né? Ou a ausência de alguma cor em alguma pintura. O tato, nós podemos perceber o que? As características de um objeto, se ele é mais macio, né, fofinho, se ele é um objeto mais áspero, mais duro, né? Enfim, nós conseguimos perceber a consistência de alguns objetos, de algumas coisas. Na página 289, ele faz a seguinte pergunta no Conversa Vai. O que as crianças elas estão fazendo? Nós podemos perceber que essas crianças estão tocando instrumentos, não é isso? Elas estão usando os sentidos ou o pensamento? Vocês acham que para tocar esses instrumentos, elas precisam pensar em alguma coisa? Como, por exemplo, pensar em uma melodia, pensar na música que elas vão tocar? Ou não, não precisa usar o pensamento? Ou vocês acham que elas estão usando os sentidos? Estão usando... E quais são os sentidos que eles estão usando para tocar essas músicas, utilizar esses instrumentos? Na página 290, no Conversa Vem, ele fala o seguinte: de que forma os sentidos nos ajudam a matar a curiosidade sobre algo? Você aprende sobre as coisas quando as usa? Então, olha só, gente, de que maneira os sentidos eles podem me ajudar a matar a curiosidade? Prestem bem atenção, isso não é correto, mas acontece muito, hein? Imagina que tem duas pessoas conversando dentro de uma sala fechada e você tá louco para saber qual é o assunto da conversa. O que muita gente faz? Vai lá, encosta o ouvido na porta e fica lá ouvindo a conversa dos outros. Olha aí a tua audição te ajudando a matar a curiosidade. Não é correto, mas muita gente faz isso. Ou então você quer saber o que as pessoas estão fazendo dentro do quarto e você vai lá e fica olhando pelo buraquinho da fechadura. Também não é correto, não. Mas você está utilizando a visão para matar a tua curiosidade. Não é isso? Quantas vezes você vê um objeto e fala assim, ai, que vontade de pegar, eu queria saber se ele é fofinho, um bonequinho, um ursinho. Você vai lá, pega, aperta e fala, é fofinho. Olha aí o teu tato te ajudando a matar a curiosidade sobre como é aquele objeto. Então, assim, nós usamos a curiosidade para matar usamos os sentidos para matar a curiosidade em determinadas situações. Não que sejam corretas, mas muitas vezes nós utilizamos. Existem algumas situações também mais corretas, né? Mas essas não são, tá bom? Página 290, nós vamos ler um poema que fala sobre os sentidos e a curiosidade nos ajuda a conhecer. A perda do olfato, eu não lamento. Afinal, o olfato só serve para cheirar os 4 elementos. Vamos ao fato, o paladar eu perdi, mas não porque eu perdesse, tirei da cabeça o gosto do abacaxi. Do ouvido, não ouvido, pois tendo desenvolvido a guerra dos sentidos, me voltei para o silêncio, o som não faz sentido. Página 290, conversa vai, conversa vem. Sobre o que o poema está falando? Bom, gente, o poema está falando sobre os sentidos e a perda de algum desses sentidos, né? Vamos voltar lá e circular os sentidos que são citados. Bom, ele fala do olfato e fala do paladar. São os sentidos que ele fala mesmo o nome do sentido. Você consegue conhecer algo por meio de 5 sentidos? E aí, vocês conseguem? Eu consigo sim. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu toco num objeto, através do meu tato, mesmo que eu feche os olhos, eu consigo perceber como é o formato daquele objeto, a textura, a consistência, né? Será que, como no poema, se você perdesse algum dos sentidos, a sensação provocada por ele em você ainda ficaria no seu pensamento?
como o gosto do abacaxi. Por quê? Olha só, gente, tem muita gente que às vezes perde o sentido, né? Perde a visão, perde às vezes o olfato, perde o paladar por consequência de alguma doença. Então, assim, muitas dessas pessoas, elas desenvolvem um outro sentido, né? Fica mais desenvolvido para poder suprir a carência do anterior que você perdeu, e às vezes ela fica na sua memória arquivada. Por exemplo, uma pessoa às vezes que perdeu a visão, mas que não nasceu, né? Nasceu já enxergando, mas com o decorrer do tempo perdeu a visão, ela diz, muitas vezes eles dizem que conseguem ver algumas coisas assim, através do pensamento, né? Eles param e ficam pensando no que eles já tinham visto antes, entendeu? E às vezes acontece isso também com o paladar. Você não está sentindo o gosto, mas você sabe mais ou menos, parece que fica gravado na sua memória e você acaba relembrando. Parece que você está realmente sentindo o gosto de alguma coisa. Página 291. Como você sabe que o mundo existe? Vamos ler o texto e depois eu explicarei. Uma das respostas possíveis diz respeito a conhecer o mundo por meio de 5 sentidos. E pode ser, porque no verão eu vejo o céu e as estrelas. Mas será que essa é uma boa resposta? Será que eu posso dizer que o mundo existe porque eu sinto o mundo através dos meus sentidos? Posso pegar nas coisas, eu posso ver que o mundo existe, eu estou vivendo, morando, pisando nele. E aí, realmente eu posso dizer que o mundo existe porque eu o conheço através dos meus sentidos? Alguém poderia argumentar, seus olhos podem ver tudo que existe? Ou ainda, seus olhos não podem enganá-lo? Talvez não. Seria melhor tocar nas coisas para saber se elas existem? Você consegue tocar em tudo que existe no mundo para saber se tudo existe mesmo? Você consegue ver tudo? Ou será ver alguma coisa significa saber o que ela é? Gente, será que tudo que a gente está vendo é realmente como é? Se eu pegar um objeto aqui, projetar uma sombra desse objeto na parede, vocês acham, por exemplo, que a sombra projetada vai ser realmente igual ao objeto? Vocês acham que sim? Será que os meus olhos não estão me enganando? Eu estou olhando para aquela sombra pensando ser uma coisa e é outra coisa completamente diferente? Ou é outra coisa parecida e por isso está me enganando? Quantas vezes a gente olha para uma pintura 3D, por exemplo, aquelas pinturas, aquelas maquiagens que as pessoas fazem, principalmente no Halloween, que parece tão real? Elas nos enganam? Enganam, né? A gente pode realmente afirmar que as coisas existem porque os sentidos fazem comprovar isso, comprovam isso? Se os sentidos são tão enganosos? Bom, tem que se pensar bastante sobre isso, né? Muitos filósofos diziam que se tivesse que confiar nos sentidos, preferiam confiar na razão, porque os sentidos eles eram enganosos. E quem falou isso foi o filósofo René Descartes. Você concorda com os argumentos dados em resposta à pergunta? Como você sabe que o mundo existe e por quê? Podemos conhecer tudo usando os 5 sentidos? Pensem aí um pouquinho. Página 291. Mão na massa. Registre a seguir os argumentos que você percebeu que foram a favor ou os que foram contra o uso dos 5 sentidos para conhecer algo novo. Bom, como a gente não teve esse debate em sala de aula, vocês podem estar conversando isso com os pais de vocês, os familiares de vocês. Se eles são realmente a favor, eles acreditam que nós podemos conhecer tudo no mundo através dos sentidos, vocês perguntem por quê. Ou se eles acham que não. Se eles acham que não, perguntem também por quê. Página 292, refletindo sobre os sentidos. Pelo visto, nem sempre os 5 sentidos dão conta de explicar o mundo. Será que existem outras formas de conhecer as coisas? Leia o texto a seguir e reflita sobre os sentidos que aparecem nele. Vamos lá, vamos ler o texto e prestar atenção. Camila estava desconfiada. Paulo, seu irmão mais novo, não é do tipo que costuma dividir suas falas. Tem certeza de que não quer mesmo? Insistia Paulo. Ele não deve estar conseguindo fazer seu dever de casa. Logo vai me pedir que ajude, pensou a Camila. São de quê? Caramelo, daquelas que você adora. Deixa eu ver. Camila olhou bem as balas, pegou na mão, cheirou. Você me dá mesmo uma? Perguntou a menina. Até 2. Ela pegou as balas e saiu correndo.
A gente nunca sabe, ele pode mudar de ideia. 1 minuto depois, Camila saiu do quarto como um foguete, como uma grande crise de espirros. Atim! Água, depressa! Atim! Acho que vou morrer. Paulo morria de tanto rir. Suas balas com pimenta, sem dúvida, funcionaram. A gente pode perceber nesse texto que a Camila foi enganada, né? Ela olhou a bala, cheirou a bala, mas não desconfiou que as balas eram de pimenta, ou seja, a visão e o olfato da Camila foram enganados. Mas quando ela colocou na boca, o paladar determinou, né, detectou que aquela bala era de pimenta, ou seja, ela se enganou completamente com alguns dos sentidos dela. Alguma vez você viu algo, pensou que era uma coisa e era outra? Gente, imagine uma pintura 3D. Você passa na rua e vê uma pintura 3D de um buraco. Parece que você vai cair dentro do buraco. Quando você olha, é só uma pintura. Você já cheirou uma comida e pensou que tinha um gosto e tinha outro? Quem foi que nunca olhou assim uma comida e falou, ai que cheirosa, vou comer, colocou na boca e o gosto era horrível? Olha só, com os colegas em grupo, elaborem uma apresentação teatral contando uma situação. Isso a gente não vai poder fazer, porque no momento a gente não tem como se reunir para fazer isso. Mas analise essas situações. Quantas vezes nós olhamos para uma coisa, pensamos ser uma coisa, e quando chegamos perto, é outra coisa completamente diferente? Quantas vezes nós olhamos para uma comida, pensamos que ela era saborosa, colocamos na boca e era horrível. Ou o inverso, pensamos que era horrível o sabor, colocamos na boca e era delicioso. Era uma comida deliciosa. Ou seja, os nossos sentidos, eles podem nos enganar. E como o René Descartes mesmo fala, se for para confiar nos meus sentidos, eu prefiro confiar na minha razão. Porque a razão, ela é mais correta, né? Os meus sentidos não, eles podem me enganar, eles são enganosos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e entendido o nosso conteúdo. Em caso de dúvida, anota essas dúvidas, comparece à videoconferência e tira todas essas dúvidas. Bom, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!